Boa noite, tudo bem? A paz do Senhor. Muito obrigado mais uma vez ao Espírito Santo, ao nosso Deus e ao nosso Pai que nos permite iniciar mais essa live de oração por essa rede social. Meu nome é Alexandre. E o meu é Renata. Nós somos membros da Missão Cristã de Difusão Bíblica e nos reunimos aqui nesse horário, nessa rede social, para falar a respeito de Deus, da sua palavra, do sacrifício de Jesus na cruz, a sua ressurreição e que Ele nos deixou o Espírito Santo para viver uma vida em abundância aqui nessa terra. Amém? Amém. Boa noite. Nós queremos, antes de começar a live, nós também faremos isso. O Alexandre às vezes esquece de falar, mas nós lembramos hoje. Para você pegar esse aviãozinho aí que tem na sua tela, convidar pelo menos 10 pessoas para que estejam presentes na nossa live hoje, né? Você às vezes não está aqui do outro lado falando da palavra de Deus, mas você pode fazer dessa maneira, convidando pessoas, né? Quando você clica no aviãozinho e convida lá as pessoas que estão no começo ou até mesmo no final lá. E você também que porventura assista essa live em outro momento, no momento posterior, também compartilhe, que hoje a palavra com certeza mexeu comigo, o Espírito Santo tocou a Renata e provavelmente fará uma obra na sua vida. Amém? Amém. Vamos iniciar então a oração? Vamos. Então vamos dar início à nossa reunião de oração, fazendo a nossa oração inicial. Amém. Se você puder aí, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, Jesus, por mais um dia de vida. Muito obrigado. Amém, porque Senhor. O Senhor nos alcançou, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor tem cuidado de nós, Deus. Temos tantas coisas para agradecer. Amém. E muitas vezes, Deus, somos falhos e focamos apenas nas coisas ruins, focamos apenas no problema, Deus. Amém. Nos ajude, Pai, a focarmos sempre nas coisas boas e positivas, porque nós temos aprendido que tudo aquilo que a gente foca expande. Que nós possamos, Deus, dar graças ao Senhor todos os dias. Que nós possamos, Deus, agradecer o dom da vida, agradecer, Deus, a paz, agradecer a família, agradecer o teto sobre a nossa cabeça, que tem nos protegido, Deus, do sol, da chuva, do vento. Amém, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela família, pelo esposo, pelos filhos, pelos pais, pelos irmãos, Amém. Pelos amigos, Deus. Muito obrigado, Deus, pela presença do Seu Espírito Santo, porque sem Ele nós não podemos fazer nada, Pai. Amém. Muito obrigado, Deus, por essa reunião de oração, Deus, que eu estive, Senhor, afastada alguns dias por motivo de uma cirurgia que eu fiz, mas como sinto falta, Deus, de estar aqui com as pessoas, Amém, com os Senhor, amigos obrigado. Queridos, Deus, interagindo, Deus, e conversando um pouco sobre a Tua palavra. Que momento precioso. Amém. Que nós possamos, Deus, dar valor a esse momento. Amém. E agradeço desde já a cada vida que está nessa live, que cada vida seja tocada, Deus, e que essa pessoa saiba que ela não entrou nessa live por acaso. Amém, não Senhor, foi por um muito convite nosso ou um convite de uma outra pessoa, mas porque o Senhor quis que ela estivesse aqui. Amém. Abençoa o seu servo, usa a vida dele para falar conosco nesta noite. Eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Boa noite, Cíntia. Muita gente entrou aqui, a gente estava orando. Boa noite, Marilu. Boa noite. Clica aí que eu tô. O Alexandre bate, mas tá difícil mesmo hoje. Pode começar. Vamos lá então. Hoje a gente vai falar de sentimento. Quais os sentimentos que têm dominado o seu dia? Nós falaremos também de controle emocional. Se você domina os seus sentimentos ou se os sentimentos que te dominam durante o seu dia a dia. E para isso nós falaremos o que está escrito em Provérbios 15 e 17. Vamos lá, volta lá. Então, em Provérbios 15, 17, diz assim, ó. É melhor ter verduras na refeição, onde há amor, do que um boi gordo acompanhado de ódio.
Por favor, de novo. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. A palavra de Deus menciona dois sentimentos. Aqui o amor, a harmonia, que representa a harmonia, e o ódio, que representa o conflito. Que representa o conflito. A palavra de Deus associa a esse comparativo, né, ódio e amor, a dois momentos de refeição. No primeiro é o momento com verduras e o segundo é o momento com a carne bovina servida como alimento. Você pode perceber que hoje a carne bovina atualmente a carne bovina ele é um ingrediente, um elemento de qualquer aquisição, né, básica no supermercado, nas nossas rotinas, nas nossas compras, né? É um item básico de boa parte dos brasileiros, e não apenas dos brasileiros, né, em todo o mundo. Só que nos tempos antigos, na época em que redigido esse texto, né, texto de Salomão, não era assim. Naquela época, qualquer tipo de carne era um deleite, geralmente reservado para o sábado. E tipicamente a carne servida ou era do cordeiro ou do bode. Naquela época não se utilizava ou era incomum servir carne de boi. Por quê? Porque o boi era muito valioso naquela época. O boi era valioso por quê? Porque o boi já viviam, né? Os hebreus já viviam na cultura, na agricultura. Então o boi ele era utilizado na agricultura. O boi fazia as vezes do homem arar a terra, semear. Dizem os estudos que um boi equivaleria a 3 homens trabalhando. Nossa. Então naquela época, servir carne já era deleite, carne de boi então, né? Para a gente fazer uma associação hoje, se naquela época, vamos dizer entre aspas aqui, um hebreu fazendeiro vendesse um boi, seria a mesma coisa, para comer sua carne, obviamente, seria a mesma coisa que o fazendeiro hoje, vendesse a sua máquina colheitadeira para comprar um caviar. Nossa. Só para a gente ter a noção, a proporção. Então hoje venderíamos uma máquina colheitadeira para comer um caviar, com o produto da venda comprar um caviar. Olha como importante era naquela época e é valioso, né? A carne bovina era tão valiosa. Então, a gente pode concluir que matar um boi para comer, naquela época, naquela sociedade agrária, era uma extravagância luxuosa. Era um luxo. Não muito diferente, como nós demos o exemplo aqui, do fazendeiro. Vender um trator, vender uma colheitadeira, para com seu lucro comprar um caviar. Também seria uma extravagância. Mas, o que o sábio Salomão nos disse aqui? Ele nos disse que deu tanto valor ao amor e à harmonia que ele preferiria comer a escassa porção de vegetais a participar de um jantar luxuoso e suntuoso marcado com uma atitude odiosa de conflito. Olha só a importância da paz. Exatamente. Então hoje o sábio ele está nos ensinando o seguinte: você substituiria um jantar luxuoso em que no jantar, em que há o ambiente de discórdia, de conflito e de ódio, você substituiria esse contexto por um jantar simples de vegetais, mas em que também no ambiente o amor e a harmonia? Com certeza. E os seus dias, como tem sido?
tem sido nesse ambiente de ódio, de conflito ou de amor e de harmonia? O teu dia, você tem buscado o luxo, mas com ambiente conflituoso, ou você tem buscado o simples do vegetal, mas num ambiente amoroso e de harmonia? É a verdadeira frase que a paz não tem preço, né? Exatamente. Tudo que custa a sua paz é muito caro. Isso. Então, quando a gente descobre o nosso contentamento nesses valores, esses bens intangíveis da vida, nós descobrimos um segredo para viver melhor. Porque não são os bens materiais que devem ser o alvo da nossa vida. Não, a gente tem que se contentar ou buscar o nosso contentamento nesses bens intangíveis que não têm valor econômico, mas que no passar dos anos, no passar dos dias, nós nos deixamos levar por esses sentimentos que são gatilhos de ódio e de conflito. Mas não porque nós queiramos agir dessa forma. Esses gatilhos já estão no nosso subconsciente. A nossa sociedade e o ambiente na qual nós somos criados, e não digo aqui de uma maneira pejorativa e de forma intencional, que os nossos pais, os nossos educadores, eles nos ensinaram isso de uma maneira proposital e intencional. Não, eles também reproduziram o ambiente na qual eles foram criados também. Só que isso acontece porque está no nosso subconsciente e nós não percebemos que agimos dessa forma, muitas vezes. E nós não percebemos que nós agimos dessa forma, muitas vezes, e o pior, né? É tão encalacrado isso na nossa cultura e no nosso dia, isso já é um hábito, que se a gente não é movido por esses sentimentos e esses gatilhos não são acionados em determinados momentos, algo está faltando para a gente. Falta algo. E nós podemos concluir que nós somos viciados nesse tipo de situação. E se nós somos viciados nesse tipo de situação que nos conduzem a viver nesse ambiente de conflito, de discórdia, de ódio, do que vale nós tentarmos buscar cada vez mais a semelhança de Jesus Cristo? A Vanessa falou que caiu. Caiu o quê? A conexão, né? Mas está ao vivo aqui. Cíntia, você está nos assistindo? Tá tudo certo? Vilmari, se você está nos assistindo? Dulce. Voltou ao normal? Voltou, Vanessa? Ok. Acho que era o dela que tinha caído, né? Sim. Boa noite, então, Dulce. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite, Deise. Deise não falha, para ela tá normal. Obrigada, Deise, pela sua participação. Aliás, obrigado pela participação de todos. Obrigado. Então, nessa noite, o provérbio faz uma pergunta penetrante para nós respondermos. Qual pergunta? De que adianta ter mais e melhor se o amor e a harmonia não fazem parte do pacote? O sábio Salomão deu a sua resposta, afirmando que o amor que ele compartilha com o companheiro da mesa é sempre a melhor refeição. Então, o amor compartilhado entre nós, nos nossos ambientes, na nossa convivência, os nossos comportamentos, esse amor é a melhor opção. Só que nós somos conduzidos por gatilhos mentais, nós somos conduzidos por vícios emocionais a achar normal que viver no ódio e no conflito está tudo certo. Apenas por causa do luxo e do conforto. Exatamente. E aqui eu posso dar um exemplo, Alexandre. A Cíntia está aqui na nossa live
Eu estive em Assis agora e eu passei uma tarde na casa da Cíntia, né? E ela não estava esperando. Eu liguei para ela e ela me chamou. E aí nós fomos na casa dela, ela falou: Rê, eu vou sair para ir na padaria comprar alguma coisa para nós. Né, Cíntia? Você que tá aí agora? Quero comprar pão, quero comprar frios, quero comprar tudo. Eu falei: Cíntia, não vai buscar nada. Veja o que você tem aí, faça um omelete, um cafezinho preto, mas para que você não perca tempo para ir comprar coisas, mas que nós possamos ficar mais tempo juntas e conversando. E foi isso que ela fez, e foi muito legal. Foi muito legal. Então é exatamente isso que você está falando, né? Porque a gente realmente, dentro de nós, a gente acaba se perdendo nesse mundo e acaba achando que o luxo e a comida muito sofisticada acaba valendo mais a pena, mas apenas mesmo. Mas com esse ódio que você está falando. Então, se a gente usar como exemplo as refeições para toda e qualquer situação da nossa vida, ao compartilhar então nesse exemplo uma refeição com alguém, você se distrai facilmente com imperfeições da comida no serviço ou no ambiente? Ou você está ali naquele local interagindo com a pessoa, naquele ambiente, desfocando do conflito, desfocando do ódio para você interagir com amor com a pessoa? Quanto ao amor e harmonia entre as pessoas, eles afetam nesse momento, nesse ambiente, eles afetam a sua capacidade de apreciar a refeição? Ou seja, é uma exclusão? Se você interagir com a pessoa com amor, você não vai apreciar a refeição? São coisas excludentes? Me parece que não. Não. Me parece que não. Só que nós não devemos dar ênfase na refeição. Nós temos que dar ênfase no relacionamento. Exatamente. Na atitude de empatia, em demonstrar amor, em buscar isso, mesmo que nas situações ou na situação o gatilho do conflito, o gatilho do ódio, despertar o ódio, ele seja acionado. É isso. Esse é o controle que nós temos que ter. Que muitas das vezes nós não temos esse controle. Nós nos deixamos levar pelos sentimentos. Os sentimentos que nos dominam naquele momento. Nós não conseguimos dominar o sentimento. O que é dominar o sentimento? É você encarar qual é o sentimento perfeito para aquela situação. E mesmo que aconteçam circunstâncias que racionalmente te afastaria desse sentimento desejado, você ainda assim busca esse sentimento desejado. Sim. Você estaria no controle do seu sentimento. E o que você pode fazer para que cada refeição, cada momento pareça uma experiência gastronômica de 4 estrelas para outra pessoa? Por que não de 5? 5 estrelas, 6 estrelas. O que você pode fazer para que a outra pessoa possa desfrutar daquele momento de forma top, 4, 5 estrelas? Que está no teu controle isso. Está no teu controle. Você pode fazer algo para que isso aconteça. Se a pessoa a percepção dela se será num ambiente de 4, 5, 6 estrelas, não está no seu controle. Mas você proporcionar isso para a pessoa está no seu controle. E muitas vezes, nós negligenciamos esse tipo de atitude. Porque nós nos deixamos levar pelo quê? Pelos nossos vícios. Por aquilo que nós fomos conduzidos por toda a nossa vida. Hoje, Jesus está falando para você assim, falei, meu amigo, meu irmão, minha irmã, siga meu exemplo. Eu amei toda a humanidade entregando minha vida, derramando meu sangue para você ter a oportunidade novamente se reconciliar com o Pai. E reconciliar em quê? Em amor, em harmonia. Então, se você não busca isso, se você não vive isso nos dias atuais,
algo está equivocado. Você vive uma realidade diferente do que o cristão realmente deve almejar. Fique atento, se policie sua mente, policie esses momentos, para que você não perca esses grandes momentos de você viver experiências incríveis à imagem e semelhança de Cristo aqui na Terra. Amém? Amém. Vou dar boa noite agora para Ana Alice, que entrou, para Camila Tanes. Quanto tempo, Camila? Que honra a sua presença na nossa live. Muito obrigada pela presença de vocês. No início, o Alexandre me passou 2 versículos da Bíblia para que nós lêssemos. O primeiro nós já lemos em Provérbios. O segundo está em Filipenses 4. Se vocês quiserem anotar aí, Filipenses 4, de 1 a 12. Não, de 12 a 13. Filipenses 4, 12 e 13. Então, Filipenses 4, 12 e 13. Eu vou ler aqui então. Diz assim, a palavra do Senhor. Sei que o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, muitas vezes, a gente interpreta de maneira equivocada, né, esse versículo. A gente interpreta esse versículo de tudo posso naquele que me fortalece. A gente leva esse versículo para o lado da riqueza, para o lado de tudo mesmo, né? Só da positividade, né? Só do ter e da positividade, né? Mas na verdade, Paulo, se você for ler... Motivacional, né? A gente usa esse versículo motivacional, né? Exatamente. Boa noite, Patrici Caetano. Que alegria sua presença na nossa live. Obrigada pela sua presença. E aí, voltando aqui ao Filipenses 4, Paulo estava dizendo assim, ainda em relação ao tema que o Alexandre está pregando essa noite para nós, né? Está ministrando. Ele fala assim, eu já passei frio, eu já tive fartura, eu já tive muito pouco, eu já até passei fome. Eu sei, aliás, ele diz assim, não é nem que eu sei, ele fala assim, aprendi a estar contente em todas as situações. O aprender aqui, o que é? Ele conseguiu controlar suas emoções. Exatamente, tanto na fartura quanto na pobreza. Aí vem, por último, vem o versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Então, tudo posso naquele que me fortalece, eu posso ter fartura, mas eu também posso não ter nada. E aí, você já sabe viver contente na pobreza? Você já sabe viver contente quando passar por um vale ou quando estiver sem recursos financeiros? Quando você estiver passando pelo deserto? São perguntas poderosas, né? Por quê? A gente pensa que a vida é justa. A gente acha que a vida é justa, mas a vida é injusta. A vida é imprevisível, a vida é incontrolável. Hoje, alguém pode estar por cima e o outro por baixo, e amanhã vice-versa. Mas não são essas situações que elas devem dominar o seu sentimento interior em relação ao que Jesus fez por nós na cruz. Exatamente. E nem as circunstâncias podem nos levar a sermos felizes ou tristes, né? Porque nós vamos ter, como você disse, várias circunstâncias. Exatamente. Por quê? Porque a nossa esperança não está nessas circunstâncias. Nem nas coisas, está no Senhor. Exatamente. Então, você vive dessa forma? Provavelmente não, mas a gente tem muita dificuldade. Eu sempre falo aqui, né? A gente entrou nesse processo de transformação de mente. É difícil mudar algo em 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Não, algo que vem em 40, 50 anos.
As coisas não acontecem de uma hora para outra. É o que a gente sempre fala aqui, é processo, é dificuldade, você vai encarar dificuldade, você vai pensar em desistir. Com Jesus Cristo é a mesma coisa. Com Jesus Cristo é a mesma coisa. Só que nós não podemos desistir dele, porque ele nunca desistiu da gente. E é ele que vai nos capacitar para conseguirmos todas as demais coisas. Eu tudo posso naquele que me fortalece. É na nossa fraqueza que nós buscamos cada vez mais reconciliação com o Pai e buscar o exemplo de Jesus aqui na Terra. E aí? Você prefere o quê? Você prefere ser servido de vegetais com amor e harmonia? Ou você prefere um jantar luxuoso de conflito, discórdia e ódio? Você que escolhe. A palavra do sábio diz muito bem qual é a orientação. Só que nós temos o poder de escolha. Seguir essa orientação ou não. É o que Jesus está falando para você nessa noite. Amém. Amém? Amém. Quero dar boa noite também para a Rosa, que saiu da live dela agora e sempre entra na nossa. Boa noite para o Belisário, boa noite para o Ricardo Bessoni, que fez uma cirurgia. Nós também vamos orar por você, Ricardo, nesta noite. A Larissa, muito obrigada por todos vocês. A palavra de hoje foi uma palavra poderosa. Deus usou muito a vida do Alexandre para falar conosco. E é claro que esse versículo da Bíblia é apenas para você refletir, né? Vilmarici, boa noite, Vilmarici. Obrigado pela palavra. Obrigado você pela sua presença, pela honra de vocês participarem da nossa live. Nós não faríamos live se não tivesse vocês aí do outro lado, né? Então, é claro, eu voltando à palavra que o Alexandre falou, é claro que nós podemos ter as duas coisas. E é isso que Deus tem para nós. Deus tem para nós uma vida abundante. Nós podemos ter, né, Alexandre, um jantar farto com paz, com certeza. Mas aqui Deus está colocando para nós uma reflexão, tá? Você que está aí pensando, mas eu posso ter um jantar muito farto e ainda assim ter paz. Eu não preciso só ter um jantar simples com paz. Sim, claro, isso é com certeza. Mas a palavra diz isso para que nós possamos refletir. Porque muitas vezes a gente tem tudo e a gente não tem paz. E a gente se conforma com essa situação. E aí Deus está dizendo para nós aqui que não é para a gente se conformar com ter tudo, né? Ainda que ter da maneira financeira mesmo, né? Mas não ter paz. É melhor morar numa casa simples, um jantar simples, mas ter a paz e a alegria dentro do seu lar. Significa que o descontentamento, né? Você precisa estar contente em qualquer situação. Exatamente. Eu queria que você anotasse. Eu queria que você anotasse. Você que perdeu, a palavra de hoje foi em cima de Filipenses 4, 12 e 13. Posso ler de novo, Alexandre, para a gente encerrar? Diz assim, ó, para você que perdeu. É Paulo falando, tá? Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo, significa ter um segredo. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E aqui eu encerro falando para você que o segredo para que você viva contente em toda e qualquer situação chama Espírito Santo de Deus. E quando Jesus subiu aos céus para ficar ao lado de Deus, ele deixou aqui na terra o Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma pessoa que você pode contar com ele te consola, ele te guia, ele te direciona. E se você der ouvidos para o Espírito Santo, ele fala com você todos os dias o que você deve e o que você não deve fazer. Amém. 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 Então, show descontentamento, show essa situação que nós somos tentados a sentir pena de nós mesmos. Não. Nós não temos pena, porque nós temos um Salvador que morreu e ressuscitou por nós. Amém. Quem pensa assim
não fica descontente com a vida. Amém? Amém. Vamos orar para encerrar? Vamos. A Camila Tanes, queria que orasse por ela, pela saúde, tá? E aí tem os pedidos de oração. Se você quiser mencionar o nome de todos aqui, e daí a gente faz uma oração só, né? Sim. Vamos orar aqui então. A oração final. A gente vai colocar aqui diante de Deus os pedidos de oração em favor do Ricardo, do primo Ricardo, da Camila, questões de saúde, o Arthur, uma pequena criança de 6 meses também, com tumor, que passará por uma cirurgia. Que Deus abençoe aquela criança, Deus abençoe os médicos, que o Senhor, que é o médico dos médicos, controlará toda a situação para aquela criança, aquele menino, saia daquela cirurgia restaurado, não apenas o seu corpo, mas a sua alma. Também pela dona Sueli, que ela possa cada vez mais se recuperar, restabelecer a sua saúde. O Marcelo Zombero, a Ana, a Maria e o Egídio, que também estão passando pelo Covid, alguns duplamente, pela segunda vez, né? Que Deus abençoe, que que a situação ela não se agrave, ao contrário, né? Que o Espírito Santo possa restaurar o corpo com o seu poder, Senhor. Muito obrigado por todas essas vidas pelas quais nós oramos nessa noite, Senhor. Muito obrigado também, Senhor, pelas nossas vidas. Muito obrigado pelas nossas famílias, os nossos familiares, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por todas essas pessoas que participaram aqui conosco dessa reunião de oração. Que o Espírito Santo, Senhor, haja poderosamente em seus corações, Senhor, para que eventuais escamas, Senhor, dos nossos olhos, Senhor, elas sejam retiradas com a mão, Senhor. Que nós possamos agora, daqui adiante, Senhor, enxergar com os olhos espirituais. Ainda que os nossos olhos naturais vejam circunstâncias tenebrosas, vejam circunstâncias conflituosas, o ódio, Senhor, que os nossos olhos espirituais sejam capazes de enxergar harmonia, amor, porque é o que vem de Deus. Amém. É o que vem do Senhor Jesus, é que isso que Ele nos ensinou aqui nessa terra, Senhor. Nós, infelizmente, caminhamos no sentido apenas dos nossos olhos naturais, Senhor. Mas nesta noite, Senhor, o Espírito Santo nos diz, Senhor, que nós temos que aprender a usar os nossos olhos espirituais para enxergar o amor em qualquer situação, Senhor. Mesmo contra o nosso inimigo, Senhor. Nós temos que encarar essa situação com amor e com harmonia, Senhor, com empatia, demonstrando e comprovando que nós realmente, Senhor, vivemos uma vida de modelo ao nosso Jesus que aqui passou, Senhor. Amém. Muito obrigado, Senhor, por essa reunião abençoada, Senhor. Muito obrigado também, Senhor, pelas nossas atividades, pelos nossos afazeres, por mais um dia, Senhor, que o Senhor estendeu o tapete da misericórdia, Senhor, para que nós possamos viver essa vida aqui cada vez mais e melhor, Senhor. Sim, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor irá fazer, Senhor, porque o Senhor é o dono de todo o ouro, toda a prata. Nosso Deus e nosso Pai é o Criador do céu e da terra, Senhor. Nós temos o Criador do céu e da terra, Senhor, como nosso Pai, porque nós fomos recebidos como filhos pela herança de Cristo, Senhor. Muito obrigado, nos conceda uma ótima noite, amém, um restante de semana abençoado, Senhor, amém, e que nós possamos, daqui em diante, falar da sua palavra, Senhor, anunciar o seu evangelho, o seu amor para qualquer pessoa que se aproxime, qualquer pessoa que se aproxime da gente, Senhor. Aqui eu oro, Senhor, e repudio, Senhor, o espírito de vergonha, o espírito de tristeza, Senhor, para falar da sua palavra. Ao contrário, que nós tenhamos alegria, Senhor, e disposição para falar sempre e cada vez mais do nosso Deus e do nosso Pai. Tudo isso eu peço e eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu Amém. Quero aproveitar essa oportunidade
para agradecer as pessoas que cuidaram de mim, né, Ale, na cirurgia. Para agradecer aqui o Dr. Rogério Scudeler, orar pela sua vida. Doutor, muito obrigada. A vida da Karina, que foi a enfermeira que cuidou de mim lá em Assis. A vida da Silvânia, que foi a fisioterapeuta. E aqui também eu quero agradecer, que eu vi que ela entrou, a Mari Okabayashi e o Dr. Josué, que são pessoas que cuidaram de mim aqui em Andradina. Vim para cá e acabei tendo algumas complicaçõezinhas da cirurgia e Deus realmente enviou a vida da Mari, né, Ale, e do seu esposo Josué aqui para cuidar de mim com tanto carinho. Abriram a clínica no domingo, coisas assim que realmente só Deus pode fazer. Amém. Por nós. Então eu quero agradecer, né, todas essas pessoas que nos ajudaram. Que Deus multiplique, que Deus honre a vida de vocês, que nunca falte na vida de vocês a paz, a alegria e a fé, né, em Deus. Muito obrigada. Eu peço também que você compartilhe nessa live com as pessoas, que você também se inscreva no nosso canal, que você também acesse a minha, eu também tenho a página que fala. O Alexandre agora também tem um Instagram. Chama AlexandreRF1. Ele tem postado todos os dias uma mensagem de motivação no Story, se você puder segui-lo também. E nós temos um canal no YouTube que agora está no meu nome, porque os outros nomes que nós colocamos, as pessoas não estavam encontrando o canal. Então tá Renata Wolff, mas lá tem todos os nossos vídeos, desde quando nós começamos. Se você tiver vontade, você pode ir lá assistir e compartilhar. Olha quem tá aqui, Belisário. Belisário é o marido da Rosana, amiga nossa, que eles moram lá na Inglaterra. Que honra. Amém. Vamos lá então? Vamos lá. Vamos cuidar das crianças. Amém? Amém. Um ótimo final de quarta-feira, uma abençoada quinta-feira. Que na próxima quarta-feira, se Deus permitir, estaremos aqui para anunciar a palavra, para divulgar o Evangelho, que é de algo que já foi realizado por nós. Não é a força dos nossos braços que vai alterar o panorama da nossa esperança. Amém? Amém. Uma ótima noite. Até mais. Esqueci dela. Um beijo, Dulce. Tô com saudade de você, viu? Boa noite para todos vocês. Tchau, tchau. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.